Olá, senhores! Continuando então o nosso curso de sistemas operacionais. Falando rápido, né, professor? Claro, vambora, bora acordar. Está acabando o nosso curso. Praticamente esse é o último, um dos últimos materiais que eu coloquei aí pra vocês, tá bom? Vai rolar mais umas aulinhas, mas eu quero dizer pra você, pô, cara, não desanima agora não. Agora é hora de, ó, reta final, sprint final, respira fundo, mete bala, porque tá acabando. Tá acabando, cara. Tudo o que eu tenho de proposta para passar para vocês em termos de teoria de ementa, nós encerraremos aqui nessa aula. Vou falar de um pouquinho mais aí, tá bom? Pra gente atingir algumas coisas interessantes, relevantes, estado da arte, etc. Mas tá aí. Bacana? Então vamos lá, coloca nos slides aí, sem delongas, tá aí, é nóis, tamo junto, sistemas operacionais, opa, vamos falar então de semáforos e deadlock. Já consegue imaginar o que que é? Lembra na aula passada? O que que a gente estudou na aula passada? O que que eu estudou na aula passada? Sincronização, lembra disso? Sincronização. E o que? Comunicação entre processos. Ok? Legal. Ó, criatura, seguinte. Sincronização e comunicação entre processos. Você viu lá que, por exemplo, a comunicação pode ser feita através de mensagens ou uma escrita em algum lugar, numa região específica. Quando o sistema ele é fortemente acoplado, você usa uma mesma memória, então escrever lá em memória para o outro processo ler é uma coisa rápida. Quando o sistema é fracamente acoplado, então você tem um computador conversando com outro computador, sistemas quase que independentes aí, nós chamamos aqui nesse curso de fracamente acoplados. Então a ideia é mandar uma mensagem para o outro. Fulano, escreve aí na sua memória, por gentileza. E aí, para que esse monte de comunicação aconteça, né, de fato, falando com o processador, é necessário que ocorra uma sincronização entre esses processos. Porém, olhando de forma mais específica ainda, o que você consegue imaginar para tentar fazer uma sincronização entre processos? Eu falei, vários algoritmos que vão tentar regular essa história. Algoritmos que vão tentar fazer assim, olha, a gente precisa sincronizar a comunicação, porque todo mundo quer falar com o processador, certo? Certo, todo mundo quer falar com o processador. Segundo, você não para, né? Você não para de mexer o mouse, você está fazendo um download, 15 abas abertas. Eu ando com 10, 20 abas abertas aí, mais Word, mais Excel, mais PowerPoint, tudo. Então assim, precisa existir alguém que vai fazer essa sincronização. Como esse cara vai fazer essa sincronização? Com vários algoritmos. Um deles pode ser, por exemplo, um semáforo. Já parou para imaginar que semáforo, então, seria algo baseado em quê? Professor, semáforo seria algo baseado em uma coisa que eu vejo muito em cidade grande, né? Na esquina tem lá um semáforo. Exatamente isso. Ele não sincroniza a passagem dos carros, do trânsito? É isso que você tem que pensar, cara. Bom, nossa disciplina está fundamentada nesses três livros, eu adoro citá-los, né? Eu uso bastante o livro do Silver Chais aqui, do Maia, certo? Então, esses dois livros é o que eu mais uso, e esse é o clássico dos clássicos dos clássicos de todos os clássicos. Esse é como se fosse assim, a Bíblia, né? Bom, a nota sobre os materiais e a introdução. Nós já fizemos essa introdução, tá? Falei para vocês da aula passada de sincronização, de comunicação. Falei para você desse cara aqui, não pode esquecer. Eu vou cobrar muito que você saiba isso aqui, ó. O que é a região crítica? Onde que ela fica? Como é que ela funciona? A região crítica é uma espécie de assim, zona sensível. Por quê? Porque qualquer problema na região crítica significa que você pode travar um monte de coisas, inclusive o próprio sistema operacional. Então tem que existir uma certa defesa, tem que existir uma certa trava para a escrita, tem que existir uma certa trava para a consulta, é um só de cada vez. A gente percebeu isso quando eu fiz para você o exemplo da escrita lá do saldo, lembra? Ele ia escrevendo, não terminava a operação. Aí o outro ia escrever. Ele fazia a leitura de um dado que não era consistente. Por quê? Porque uma operação anterior tinha sido interrompida, na região crítica dela estava sendo lá terminada e não foi. É o mesmo que você começa a comprar uma poltrona para o cinema e eu também começo junto, logo depois, em seguida. Então, antes de você terminar a compra para dizer para mim que aquela poltrona está bloqueada, o outro vai lá e compra também. Então os dois compram a mesma poltrona. Isso é uma loucura. Tá? E aconteceu antigamente nos sistemas, obviamente, porque senão a gente não estaria estudando isso. Alguém teve essa grande ideia aí para banco de dados, olhando aqui para um sistema operacional.
Tá bom? Eu escrevia em cima da região crítica, em cima de um processo, de tal forma que aquele processo se perdia. Bom, então, sincronização. Vamos começar. Eu quero fazer o seguinte, ó. Fazer a sincronização através de exclusão mútua. O que nós vimos? O que nós vimos? Da exclusão mútua. Do problema do leite na geladeira. Né? Problema do leite na geladeira. Então, a exclusão mútua deve afetar apenas quem? Olha, presta atenção, o que é exclusão mútua? Você estudou isso lá em arquitetura de computadores. Quem é o cara da exclusão mútua? Um cara chamado XOR. Logicamente, o XOR. Vamos escrever aqui a porta lógica do XOR. Entrada A, entrada B, saída. Para você entender o que é exclusão mútua. Exclusão mútua. Um evento mutuamente é excludente. Então, se o A é 0, o B é 0, a saída é o quê? 0. Se o A é 1, o B é 0, a saída é 1. Se o A é 0, o B é 1, a saída é 1. Se o A é 1, o B é 1, a saída é 0. Ou seja, só vai sair 1, a saída só vai ser verdadeira quando A for 1 e exclusivamente. Ou seja, ela exclui a possibilidade do B ser 1. Ou o B for 1 e excluir a possibilidade do A ser 1. Então é uma exclusão mútua. Um evento exclui automaticamente o outro evento. Nós chamamos isso de XOR ou exclusivo. Tá? Tá aí, ó. A parte do código do programa onde é feito o acesso ao recurso compartilhado denominada região crítica. Gente, eu vou cobrar isso aqui de você. Eu vou cobrar que você saiba o que é a região crítica, onde ela fica. É uma parte da memória. Uma parte da memória, tudo bem? Uma parte da memória aí, em que eu escrevo e lá no meu contexto de endereço de um processo, tudo bem? Em que eu escrevo lá e aí o quê? Os processos podem compartilhar essa região, porém escrever, mexer, alterar, tem que ter um certo sincronismo, por isso que o nome é crítico. Vai lá. Tá aí, ó, um exemplo para você ver visual, beleza? Eu tenho lá vários clientes, entenda cliente aqui, ó, eu coloquei cliente para você conseguir perceber, né? Tem aqui o barbeiro. Quantas pessoas podem sentar na cadeira do barbeiro? Não vale um sentar no colo do outro, né? Não vale sentar no colo do outro. Tô falando barbeiro raiz, mano. Sem brincadeira, tá? Então, assim, tem o cliente 1, o cliente 2, ou seja, à medida que o cliente 1 senta na cadeira do barbeiro, automaticamente exclui a possibilidade dos outros sentarem. Ou seja, se é 1 para esse cara aqui, para o resto todo mundo tem que ser 0. Beleza? Se o cliente 3 foi habilitado, ou seja, se o cliente 3 passou de 0 para 1, então esse cara tem que passar de 1 para 0 obrigatoriamente, o resto tem que manter contar. É exclusão mútua. Isso. Legal? Bom, aqui eu fiz só uma implementação para quem é da engenharia da computação, né? Para a gente brincar aí com código em C, tá bom? E um exemplo do saldo da conta corrente, lembra? Problema de exclusão mútua. Ok. Quais são as situações indesejadas na exclusão mútua? Nós discutimos isso lá, mas só estou revisando com vocês. É o quê? É a morte por starvation, ou seja, a espera indefinida. É o inanição, ele morreu por inanição, lembra? Vou te relembrar. O A saiu para comprar o leite e o B ficou esperando. Aí o A encontrou a mulher da vida dele e vazou. Como diria a gente quando eu era moleque, você conhecia uma menina, uma gata, você se apaixonava, né? Porque menino encontra o amor da vida dele todo dia, se apaixona todo dia. Aí você falava assim, menina, foge comigo. Aí foge pra onde? Tipo, foge pra casa do meu pai, né? A gente vai morar na rua, todo moleque, não tem dinheiro pra nada. Foge comigo. Aí o A encontrou a mulher da vida dele, aí ele fugiu e o B ficou lá morrendo de fome esperando o leite. Não tem o que fazer, porque ele não tem nenhum comando para buscar o leite. Isso é uma espera indefinida. Ou seja, o que você acha que é espera indefinida para um processo dentro do processador? Escuta. Que está funcionando a gigahertz. Ou seja, que está funcionando a bilhões de ciclos em 1 segundo. Em 1 segundo ele faz bilhões de ciclos. Pode dizer que 1 segundo é uma espera indefinida? Pode. Provavelmente, que nós estamos falando na casa dos nanosegundos. Tá? Ou seja, 10 a menos 9 segundos. Dos microsegundos. Ou seja,
aqui é milli, tá? Milli. O micro tá aqui no meio, aqui, ó. Que é 10 a menos 6, ou seja, milésima parte de um segundo. Então, se eu tô falando da bilionésima parte de um segundo, ou se ele faz 1 bilhão de operações em um ciclo, um segundo e meio, é uma espera indefinida, possivelmente. Pode ser que o processo não suporte esperar por aquilo, né? Então eu vou precisar de alguém, de fato, de um algoritmo. Quando eu falo alguém aqui na máquina, aqui no nível do sistema operacional, é um algoritmo, né, cara? Para fazer o quê? Para tentar controlar isso aí. Qual foi a primeira opção que o cara teve para fazer isso aí? A opção sempre desejada. Você vai sempre testar isso aí. Filho, você só vai implementar outra se ela realmente for muito boa. Entenda o que eu estou te falando. First in, first out. FIFO. Primeira que entra, chega aqui o processo executor. Então aqui é o input e aqui é o output. Aqui é o meu input e aqui é o meu output. Certo? Os primeiros bits que chegam são os primeiros que são o quê? Processados. Pô. Primeiro que entra, first in, first out. A primeira que sai. Legal, entendi. Mas isso aí gera um problema. Qual é o problema? O problema do cliente VIP. O problema da prioridade. Peraí, professor, peraí, entendi. Você está lá fazendo um processo, e aí o cara quer mexer o mouse, quer mexer o mouse. Filho, você tem que responder. Para sistemas gráficos, esse negócio aí dificilmente consegue prosperar. Para o sistema gráfico, porque ele vai ter que ter um monte de, no que nós chamamos de IRQs, né? IRQs. Ou seja, você vai ter que pendurar aí Meu Deus do céu, é IRQ, tá? Não vou apagar não. Aí, o que vale é esse, aqui tá errado. IRQs. Você vai ter que pendurar aí nas IRQs, tá bom? IRQ 0, 1, 2, até IRQ 9 lá. E estabelecer a ordem, dependendo de como você quer processar isso aí. Ou seja, se o mouse estiver na prioridade máxima, se você estabeleceu a prioridade máxima como IRQ 0, toda vez que você mexer o mouse, ele vai responder. Significa que o primeiro que chega, o primeiro que sai, se tem alguém na fila, ele vai ter que tirar. Foi isso que nós estudamos lá na aula 3. Mas existe, acontece. Legal? Situações indesejadas, então. Qual seria outra situação indesejada? Na implementação da exclusão mútua, aquela que o processo fora da região crítica, um processo que está fora da região crítica, você não estava nem lembrando dele, você não estava nem dando moral, faz o quê? Impede que outros processos entrem nas suas próprias regiões críticas. Galera, sabe que a gente descobre isso na base da dor, né? Sabe que você implementa o sistema, põe ele para rodar, ele trava, aí você vai olhar e está acontecendo alguma coisa, e os engenheiros de software, os engenheiros de computação ficam tentando passar processo por processo, compila, testa, e você não sabe por que aquele erro está acontecendo, por que exatamente quando você abre o Excel ele acontece daquele jeito. Não, professor, só quando eu abro o PowerPoint que ele faz isso, é porque aquele processo pode estar com um patch que precisa de uma correção. Porque ele está atrapalhando a execução de outros processos. Aí ele trava e trava todo mundo o resto. Aí o cara fica doido lá testando isso. Por quê? Porque principalmente você fica tão preocupado pensando dentro da caixa que você esquece de pensar fora da caixa. Então, essas problemáticas, elas começaram a acontecer porque, por exemplo, o cara entende todo o funcionamento do sistema, vai lá e cria um vírus que não estava na região crítica, para lá impedir todo mundo de entrar na região crítica. Pronto, já arrumei um problema para você pensar. Tudo bem? Então o cara primeiro ele estuda o processo, entende como é que o sistema funciona e põe o negócio para rodar. Legal? Legal. Bom, como que é então a chamada sincronização condicional? Bom, se você não conseguiu enxergar em linguagem de programação, não sei quão bom programação você é quando você usa um if, né? O que é uma sincronização condicional? Quando você usa um se. Condição é um se, né? Um if. Se, então, se não, beleza? E assim vai.
São sincronizações condicionais, ou seja, o que é uma sincronização condicional? É uma situação em que o acesso a recurso compartilhado exige a sincronização de processos vinculados a uma condição de acesso. Vou te dar um exemplo. Na aula 4, eu falei para você que um processo ele pode estar em estado de pronto. Então ele é novo, né? Acabou de ser criado, ele vai para o estado de pronto. Aí ele vai lá para o estado de execução. Se você terminar, você fala para ele, tchau, obrigado, Sérgio Berranteiro. Se você precisar de alguma outra resposta, alguma coisa, você coloca ele em estado de espera e põe a peruca de molho. Aí tem que voltar para o estado de pronto. Aqui, ó, ele pode transitar dessa forma. Tudo bem? Tudo bem. Então, quando você coloca o processo no estado de pronto, significa que você testou as condições possíveis dele. E se ele obedecer certos critérios de condição, ele pode voltar a ser executado. Caso contrário, ele tem que ficar esperando. Você quer ver um exemplo? Você pediu para salvar. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar isso aqui. Coloca aqui. Obrigado. Vou abrir o Word. Vou abrir o Word aqui, mano. Vou abrir o Word aqui. Word Teacher. O sistema operacional meu aqui tá mais chato que tudo. Vou colocar aqui para você. Filho, presta atenção. Vou colocar aqui para você. Aí eu vou digitar qualquer coisa aqui. Agora eu vou salvar. Presta atenção. Nesse instante, eu tenho uma condição. Esse processo que você está vendo na tela, ele não pode fazer outra coisa a não ser essa tela. Quer ver? Eu vou tentar fazer outra coisa aqui, ó. Tá vendo que ele não deixa, ó lá, ó. Vou tentar clicar aqui, ó. Ele não deixa. Não deixa. Ele dá o quê? Ocupado. Por quê? Porque eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Ó, aqui fora não dá, aqui dentro dá. Então vem aqui, cancelo ou salvo, e aí ele devolve o comando para mim. É ou não é uma sincronização condicional? Imagina o seguinte, filho. Imagina o seguinte. Você pede para salvar, enquanto ele está salvando, você está mudando alguma coisa. Ele fala assim, filho, você precisa parar de mexer, filho. Dá que nem aquele meme dos 300. Pô, você precisa parar de arrumar essas confusão aí, velho. Não é assim que o cara fala pro cara lá dos 300, que é o nome dele agora. Tranquilão? Precisa parar de arrumar essas confusão, velho. Claro, você não quieta. Então, a sincronização condicional vem por conta disso. Tá? Então, vamos mais. Ó, aqui tá escrito, ó. Neste caso, só pra gente fechar, né? O processo que deseja acessá-lo deverá permanecer bloqueado até que o recurso fique disponível. Caso contrário, sem o recurso disponível, sem chance. Um exemplo claro desse tipo de sincronização é a comunicação entre dois processos por meio de operação de gravação e leitura. Aqui ele foi mais complexo, né? Você vai, deixa eu ver se você tem aqui uma figura. Não, você vai fazer a gravação, o cara grava, aqui está o processo e o outro lê. Eu posso ler antes de gravar? Não, filho, você primeiro precisa gravar o que você quer, então esse aqui é primeiro, depois segundo. Então a lógica é essa aqui, ó. Se grava, então lê. Se não grava, não lê, obviamente. Consegue perceber isso? Então agora você entendeu o que é sincronização condicional e o que é semáforo. Professor, semáforo é essa figurinha aí mesmo, conheço. Vejo. Bacana. Entenda uma coisa. Em lógica digital, nós costumamos usar a lógica o quê? Binária. Não é assim? Quantos estados? 2, 0 ou 1. Quantos estados? 2, 0 ou 1. Certo? Certo. Um semáforo, você pode fazer o quê? Você pode colocar 3 estados. Ó. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado.
Ou esse estado aqui, ó, ou, assim, ó, entenda, esse aqui é o estado 1, esse aqui é o estado 0, e esse aqui é um estado de transição. Tanto é verdade que no mundo real, o amarelo, né, esse aqui, o do meio é amarelo, eu espero que seja, ele é mais rápido. Tem gente, cuidado, hein, que você interpreta o sinal de trânsito amarelo, o que a gente fala em São Paulo, farol, né, o farol, errado. Eu posso passar, não é para você fazer isso, tá bom? Ah, o professor falou que pode. Fala, filho, pelo amor de Deus, deixa de ser mal educado, brasileiro raiz. Eu posso passar no semáforo quando ele está amarelo? Ou eu posso tomar uma multa por isso? Não, você pode passar. Você só toma multa. Imagina que tem aquele sensor fotográfico. Você só toma multa se você passar no vermelho. O vermelho é proibido passar. O amarelo é atenção, passe com atenção. Eu vou liberar o trânsito da outra via. O verde, obviamente, é o que? Trânsito livre. Atenção, pare. Por isso que o amarelo tem um tempo curto, porque ele é um tempo de transição. Foi isso que o russo que fez essa parada aí, pensou. Vamos dar uma olhada? Esse cara aqui, ó, não sei nem pronunciar o nome dele. Dijkstra, tá? Em 1965, o cara já pensava em foder a nossa vida desde essa época, velho. Pensa. Então, o que é o semáforo? É um mecanismo de sincronização que vai permitir o quê? Implementar de forma simples. O simples aqui já é uma parada sinistrona, tá bom? Mas aí, o que ele pensou é exatamente isso. Eu tenho 3 estágios e aí eu falo para um processo, olha, sinal vermelho para você, processo, sinal verde para outro processo. Atenção, sinal amarelo, ou seja, você pode chegar até o buffer e não pode sair dali, e etc. Tá bom? Alguém me perguntou, se eu não estou enganado, nessas turmas, vocês moleques, vocês são umas bênçãos, né, cara? Eu amo vocês, por isso que eu estou há 20 anos de aula. Por que eu pisco aqui? Porque tá cheio de luz aqui na minha frente, cara. Vou te mostrar aqui, ó. Luz aqui, ó, o tanto de luz aqui, ó. Fica tudo aqui de frente pro zóio da gente. Tá vendo essas luzes aqui, essas porra? Muita luz, cara. Então você fica assim, olhando pra luz assim, né? Fica um negócio meio. Parece que você tá meio bêbado, meio louco. Pra começar, eu nem bebo, né? Então, voltando aí a parada. Tudo bem? Então, assim, o semáforo faz? Faz a exclusão mútua e a sincronização condicional. Pô, cara, você quase que matou o problema, né, velho? Você tá fazendo a exclusão mútua mais a sincronização condicional, tá ok? Usando um mecanismo basicamente binário, tá? Então, ele se tornou, né, nós estamos falando de 1965, mas ainda funciona bem. Um dos principais mecanismos utilizados em projetos, sistemas operacionais e aplicações concorrentes. Principalmente isso aqui, ó, aplicações concorrentes. Sabe por quê? Porque tudo ficou aplicação concorrente. Agora que nós temos plataformas de nuvem, tá? Chamadas de plataforma as a service e infrastructure as a service. Então, agora que nós temos essas estruturas aí, é interessante de você perceber que aplicações concorrentes, assim, é a vida de todo mundo. Esquece. Né? Você já trabalhou com container? Então, o dia que você trabalhar com container, você vai ver o que é uma aplicação concorrente rodando em instâncias reais. É muito legal você rodar uma coisa dentro da outra. É como se fosse uma máquina virtual. Você fala, cara, que louco, é um outro sistema dentro do outro sistema, né? É isso aí. Legal, galera. Continuando aqui, então, o que é o semáforo? Bom, aí vem a explicação técnica de semáforo, tá bom? A explicação técnica de semáforo do livro do Paulo Maia. Você vai pegar uma variável inteira não negativa, importante saber isso, hein? Uma variável inteira não negativa, que só pode ser manipulada por 2 instruções, down e up. Gente, presta atenção numa coisa. Eu posso pedir para ele subir, tá ok? Ou eu posso pedir para ele descer. Tudo bem? Legal. Esse cara aqui, esse doidão, ele fez o seguinte, ele criou as instruções Proberen e Verhoeven.
Bering e Verhoeven. Eu não sei pronunciar esse cara, porque é holandês a parada, né, mano? Aliás, vou ligar pra uma sobrinha minha na Holanda. Ela mora na Holanda há muitos anos já. E saber como é que pronuncia isso. Tudo bem? Ah, eu não vou ficar discutindo isso aqui, cara. A variável não pode ser negativa, logo ela deve começar em zero, né? Ela deve começar em zero, dá um up. Ah, professor, que legal. Imagina que é o seguinte, que aqui em cima é o vermelho. Eu posso dar um down e voltar aqui pro amarelo, do vermelho para amarelo? Será? Né? Não, vermelho para verde, verde, amarelo, amarelo, vermelho, tá bom? Bom, isso aqui a gente não vai implementar porque não é um curso para isso, ok? Bom, então ele fala aqui, ó, o semáforo pode ser classificado como binários ou contadores. Os semáforos binários são chamados de mutex, tá bom? Ou semáforo de exclusão mútua só pode assumir os valores 0 e 1. Professor, como assim 0 e 1, mano? Você tá doido, não? 0 e 1 para 3 elementos, eu falei pra você, porque um vai ser de transição. Bom, aí como é que faz a exclusão mútua usando semáforo? Isso aqui esquece também, é a formuleta de como que é a explicação técnica da parada, tá? O processo está acessando recurso, está contando a história de como que é a exclusão mútua usando semáforo. Não é a coisa mais relevante, não. Aí tá aqui, ó, a figurinha. Acho que com a figurinha você consegue pensar, consegue visualizar melhor, tá? Tá lá, ó. Seu processo ele tá aqui, deseja entrar na região crítica. Então eu dou um down para ele ir para a fila para ser processado, ou dou um down, tá ok? Um S igual a 1 para ele acessar a região crítica. E eu dou um up para ele sair da região crítica, tá certo? Ou para ele o que? Liberar a felicidade. Fala, filho, vaza, daí libera o buffer e etc. Bem, a gente não deu muito moral para isso, porque eu não fiz a explicação prévia anterior, porque para o seu curso, um curso só de sistemas operacionais, ele não prevê a entrada muito séria nisso aqui, a implementação. Por exemplo, deveríamos, para você entender a exclusão mútua, você vai ler um negócio chamado Jantar dos Filósofos, tá? Leia aí o Jantar dos Filósofos Glutões. Jantar dos Filósofos ou Jantar dos Filósofos Glutões. Tem uma implementação, eu não sei se no seu curso você assistiu linguagem C, existe uma implementação em linguagem C da exclusão mútua usando o Jantar dos Filósofos. Cara, claro que deve ter 1 milhão de neguinho que fez na internet a exclusão mútua fazendo em Java, em Python, em R, sei lá, os caras tem gente boa demais nesse mundo aí, tá? Como eu sou da engenharia elétrica, programador raiz, né, eu aprendi a programar em Clipper, depois em C, e aí de lá pra cá não me atualizei muito não, porque não é minha área. Mas aí tá aí, ó, eu acabei de falar, né, o Jantar dos Filósofos, a ideia do Jantar dos Filósofos é essa aqui, ó. A ideia do Jantar dos Filósofos é essa aqui, ó. Você tem, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 pratos. Você vai ter 5 filósofos aqui sentados à mesa, tá? Sentados à mesa. E a historinha é o seguinte, tá vendo que você tem um garfo compartilhado entre esses dois processos? Esse garfo está compartilhado para esse e para ele. Então que o filósofo vai pegar esse garfo para comer, vai pegar esse garfo para comer. O filósofo, ele só pode comer com 2 garfos. Tá certo? Tem que pegar os 2 garfos. Ele falou, capite, é macarrone. Tudo bem? Então ele tem que pegar os 2 garfos. Então, se ele pensa, ele não come. É típico homem, né, cara? Mulher pensa, come, conversa, vigia o marido, consegue fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Nós, homens, somos limitadíssimos, tá vendo? Por isso que as mulheres vão dominar o mundo. Aliás, Deus fez o homem mais forte que a mulher por causa disso mesmo, filho. O que você acha? Porque se a mulher tivesse força, a gente já teria sido extinta. Imagina, a gente ainda ganha da mulher na força, porque no capricho, na inteligência, na rapidez, na beleza, tudo a mulher melhor. Você é doidão? Tá certo? Então tá aí. Então, assim, o cara pensa ou ele come. Então, você tem que fazer um algoritmo que consiga fazer todo mundo comer e pensar, não ao mesmo tempo que é impossível, mas de tal forma que, de tempo em tempo, ele tem que parar de comer para pensar para o outro comer também, usar o garfo dele. Tá certo? Então você não pode deixar nenhum filósofo morrer de fome. Aí você pode colocar as variáveis, os componentes aí de quantos segundos, como é que você vai rodar isso aí.
Cara, tem solução para tudo, eu acho muito legal, tá? Isso aí é só para você entender o quê? Como que é o problema da exclusão mútua, aliado com semáforo e etc. Bem, e os monitores? Monitor é uma evolução do semáforo. Presta atenção, enquanto o semáforo a gente pensava numa solução praticamente binária, monitor não precisa ser binário, monitor foge a isso. Ou seja, são sincronismos o quê? De alto nível. Claro, então a gente pode inclusive entender que o cara implementou em C, o cara pode hoje implementar em Java, tudo bem? Mas C é a linguagem raiz, é a linguagem mãe dos coisas. Então, monitores são mecanismos de sincronização estruturada. E ao contrário dos semáforos, são considerados não estruturados. Preste atenção nisso. Vou te pegar com isso aí na prova, tá? Vou te pegar na prova. Monitor estruturado. Por que estruturado? Porque é de alto nível, cara. Semáforo. Semáforo não estruturado. Por que não estruturado? Porque é binário. Claro, conta para mim uma linguagem estruturada, uma linguagem objeto, você cria classe, cria o objeto dentro da classe, depois você faz referência a isso. Cria para mim uma linguagem não estruturada, que é a que você sai descrevendo, linguagem C, tudo bem? Monitores são considerados mecanismos de alto nível, por isso é estruturado, faz sentido, né? Monitores é considerado mecanismo de alto nível, tá aqui, e estruturados em função de serem implementados pelo compilador. Né? A gente não vai entrar no detalhe da compilação, como o compilador reage a isso. Tá bom? Assim, o desenvolvimento de programas concorrentes fica mais fácil e as chances de erro são menores. Presta atenção numa coisa. Essa frase aqui, ela precisa de um contexto. Analisa. Pergunta para os seus pais se a vida deles foi fácil. A menos que seu pai já seja de berço de ouro, mas creio que não. A vida do seu pai foi muito mais difícil que a sua é hoje, que a do seu filho vai ser. Por que eu tô falando isso? Pô, meu pai não tinha internet, não tinha energia elétrica, a rua, velho, a rodovia era tudo de terra. Viajava num corcelzão maluco, velho, chegava preto de terra. Hoje você viaja no ar-condicionado, reclama. Ai, passando mal assim, vomitar e tal. Porra, velho. Né? Então, eu vejo meus sobrinhos, velho, anda de carro um pouquinho, ai, para, eu vou vomitar, embolsando mal. Meu irmão, eu viajava tem um Fusca, tem um lugarzinho do Fusca que cabe umas malas ali, mano, viajava ali, tá ligado? Sem cinto, sem nada, velho. E vomitava nada, velho. Comia que nem um dragão, que não tinha comida. Por que eu tô explicando isso? Porque é essa conclusão, assim, ó, assim, né? É uma ação conclusiva. O desenvolvimento de programas concorrentes fica mais fácil e as chances de erro são menores. Claro, né? Ô, doidão, como o negócio é estruturado, o cara já percebeu que controlar usando monitores, controlar a linguagem C, ele já, né, desenhou todo o processo e estruturou isso lá. É óbvio que as chances de erro são menores, mas ele teve que trabalhar muito para fazer um programa muito caprichado, muito bonzinho, compilado, deixar ele bonitinho, para aquilo funcionar. Você que não percebe, ou seja, você não percebeu tanto que seus pais ralaram para dar a vida boa que eles tentam dar para você hoje, porque a deles foi pior. É isso que eu tô querendo te dizer aqui. Não é assim, vamos usar monitor para tudo, filho, mas para usar monitor você tem que ter um nível de programação muito foda, beleza? Bom, aí eu não vou comentar aqui a estrutura técnica do monitor, né? Ele é formado por procedimentos e variáveis encapsulados dentro de um módulo, bababá. É isso aí, quando você for estudar a linguagem de programação mais avançada, você vai ver, não é o nosso caso aqui. Beleza? Tá aqui um pouquinho da ideia dos monitores, ó. Cara, que desenho que é esse aqui? Se você não sabe até hoje, tá lascada a minha disciplina. Processo, velho. Isso aqui é um processo. Esse aqui é o processo 1, esse aqui é o processo N, esse aqui é o processo N mais 1. Tudo bem? E assim vai. Assim vai. Legal? E aqui, ele o quê? Tá monitorando. Esse cara aqui é que tá fazendo quem? O sincronismo, a exclusão mútua. Então tem uma camada aqui, cara. Como se você hoje, você gosta de chamar esse negócio aí de framework. Na minha época não tinha essa porra de framework. Mas isso aqui é como se fosse um framework para o quê? Para fazer todos os detalhes. Um framework é algo de alto nível. Bom, o monitor é definido especificando o nome, declarando as variáveis locais. Bom, igual você aprendeu em linguagem de programação qualquer aí, cara. Declara a variável, chama a variável e assim vai. Bom, então a gente vai parar aqui, né? Essa aula vai ficar até aqui.
E aí a gente vai estudar talvez o item mais importante dessa história toda, que é o deadlock. Tá? Todo livro que você pega vai ter um capítulo gigantaço dedicado a deadlock. A gente vai ver isso aí nas cenas dos próximos capítulos. Tudo bem? Vejo você lá. Um grande abraço, sucesso. Até daqui a pouco. Tchau! Obrigado!